Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo aqui agora mesmo, 11 de junho de 2026. Sério, assuntos militares. Instalações dos Estados Unidos da América invadidas por algo desconhecido, esferas, luzes coloridas. Algo está acontecendo nos céus, e os Estados Unidos da América voltam a desclassificar documentos daquilo que é inexplicável, o fenômeno OVNI. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares ao vivo. Deixem seus likes e comentários. Esses programas você ama ou odeia? Aqui não tem meio termo. Você pode assistir a um programa sobre o Irã ou Israel, se divertir, mas está aqui para ver o que veremos hoje à noite? Você tem que ter paixão. É simples assim. Ou você acredita ou não acredita. Eu confesso que em determinado momento da minha vida eu era um cético sobre esses assuntos. Eu era um cético até que algo aconteceu. Uma noite. No meio do nada, o campo já era noite. Com minha família, em um lago estávamos pescando e algo aconteceu no céu. Umas luzes começaram a passar por cima da gente, muito mais baixo do que um avião. E sem fazer barulho, algo muito estranho naquela noite. Eu não parei de pensar nisso. Que dias depois saiu nos jornais. Pois é, você não acredita quando acontece com você. Infelizmente é assim, mas não agora. Os Estados Unidos da América decidiram que é o momento de contar ao mundo de que há algo que não se explica, de que estamos acompanhados de algo que não tem explicação. Cuidado, eu não estou dizendo que sejam alienígenas, isso é outro assunto. O que eu estou dizendo é que há tecnologia ou coisas no céu que não têm explicação nenhuma. Hoje os Estados Unidos talvez reconheçam pela primeira vez que aparelhos não identificados, com tecnologia não identificada e sem origem identificada têm entrado dentro de suas bases secretas. O assunto não é nenhuma bobagem, insisto. Estados Unidos é grande porque sua tecnologia militar é a mais avançada do mundo. Estados Unidos guarda com muito sigilo todos os projetos militares em que participa. Para todos nós sabemos, Área 51 é lá onde dizem que à noite se vêem coisas inexplicáveis e que não... Há alguns meses, no mês de fevereiro, além disso, estratégias militares, dávamos o alerta, saiu uma notícia, eu me lembro. Além disso, na verdade, vamos colocar aqui. A cidade de El Paso, no lado dos Estados Unidos, lá em El Paso, aconteciam coisas. Falou-se que uma invasão de drones vindos do México estava acontecendo, que os cartéis tinham começado a usar drones e que algo estava acontecendo. 12 de fevereiro de 2026. Para quem não se lembra, eu tenho aqui, vamos colocar. Vou colocar o áudio do que dissemos naquela noite. Um segundo, vamos procurar por aqui. Aqui está.
Estamos ao vivo agora mesmo, 12 de fevereiro de 2026. Os Estados Unidos da América tiveram o primeiro confronto contra os cartéis do México e derrubaram uma onda de drones que haviam entrado no espaço aéreo dos Estados Unidos da América. Nada mais, nada menos do que na cidade de El Paso. Meu Deus, a confusão que isso vai causar. Isso não vai agradar ao secretário da Guerra. Todos os detalhes, tudo o que está acontecendo aqui em Estratégias Militares. Curtam, comentem. Vamos começar. Claro, isso aconteceu em 12 de fevereiro. Abate de drones que invadiram o Paso, drones ou OVNIs. No final mudamos o título porque as imagens que vimos não eram muito claras para dizer que eram drones. Crone. Éramos 422 mil naquela época. Agora, Somos 530 mil mais de 100 mil a mais. Sejam bem-vindos todos que chegaram. Aqui, devagar. Quando eu vejo que os Estados Unidos da América acabam de publicar, mas atenção, o que eles publicam são testemunhos, representações gráficas e algum vídeo de algum OVNI, objeto voador não identificado, ou UAP, como você quiser chamar agora. Eu rapidamente percebi que aquele lugar me era familiar. Que em algum momento da história deste canal nós já estivemos lá, já estivemos vendo um OVNI. Aquele lugar. Aliás, vou dar um spoiler. Uma das coisas em que estou trabalhando. O menino guerreiro. Como os Estados Unidos o encontraram? Onde ele passou seu último minuto? O que aconteceu na Venezuela? No outro dia? Vamos discutir isso em outro programa e focar nessa área que vocês veem ali. As minas. Narcotráfico, crime organizado, voltamos novamente às origens do ano passado. Investigar, investigar, investigar. Até chegar na verdade. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Vamos, Venezuela. Um abraço para nossos amigos. Vocês estão assistindo. Fazer uma live são 1 hora, 2 horas, 3 horas de transmissão ao vivo. A preparação exige dias de trabalho em assuntos como este. Mas tudo bem. Isso que estamos vendo aqui. Tema del Paso. O que aconteceu na passagem outro dia é o que aconteceu 1023. Quem está perguntando onde ele está fazendo? O Paso. El Paso, vocês já sabem onde está. Texas. É uma cidade cana que divide metade da cidade com o México e a outra metade com os Estados Unidos da América. Uma loucura. Um verdadeiro caos. Pares. Aqui vocês veem. Esta é a cidade que se estende por um vale perigoso onde há algumas montanhas. Há uma cidade onde se cruza para o outro lado do México. Para você, de como? O que está acontecendo aqui? É um lugar conhecido onde as organizações do crime organizado agem livremente. Eles tentam passar pela fronteira, tentam cruzar para o outro lado. Há polícia de fronteira, há drones, há exército, há, digamos, uma atenção especial a uma das áreas mais sensíveis dos Estados Unidos. É o que estamos vendo por aqui. Isso significa que o que estava acontecendo lá, ou o que está acontecendo lá, são drones comerciais ou drones militares. Tudo poderia ser, exceto por um pequeno grande detalhe. A Zona Nordeste. Passou. Agora é tudo isso aqui. Esqueçam Estados Unidos ou México.
De acordo. Ele está com um conglomerado junto com Juárez. A Zona Norte. Nordeste. Há um mega complexo militar enorme. Esta que vemos por aqui. Pegue a de Testes, perto do aeroporto internacional. Um pouco mais ao norte. Esta área que vemos por aqui. Que havendo instalações militares no meio do... Essas áreas que vocês estão. São instalações reservadas. Isso é para conhecimento. Feito daqui, desta área. Em alguns desses lugares. Operações militares do outro lado do mundo são comandadas. A que me refiro? Nesta área que vocês veem aqui que não vou marcar. Embora eu saiba onde está. Estão as famosas cabines, onde os drones são controlados. Reaper. E outras coisas. Outro dia. Parou em uma. Por esses lugares. Isso a torna uma instalação sensível. Infraestrutura crítica para a defesa dos Estados Unidos da América. Nada mais, nada menos. Bom, então. Estados Unidos da América tem... Eles têm sua página de... Desclassificação do desconhecido. Sem apontar o local. Dizer não? De que existem vídeos e representações artísticas de incidentes relatados perto de uma instalação sensível de segurança nacional no oeste dos Estados Unidos da América, que envolveu fenômenos anômalos não identificados, também conhecidos como UAP, durante um período de 2 dias em outubro de 2023. Como ficou em você? Os Estados Unidos da América reconhecendo oficialmente que uma infraestrutura crítica do país está sendo destruída. Destruída? Por fenômenos estranhos. De que fenômenos estão falando? A que vocês estão se referindo? Este vídeo que você vai ver é uma recriação baseada nos relatórios militares e criada a pedido do Departamento de Guerra. Por favor, prestem atenção ao que vamos ver agora. Porque isso... Que movimentos ela faz? Gosto justamente por ser difícil. Quais ações? Uma esfera que vai ficando cada vez maior como se fosse um sol. E dessa esfera saem outras esferas voando que vão piscando e se deslocando para a direita. Uma esfera que fica orbitando em uma área fixa e depois desaparece. E as esferas menores que saem da maior acabam desaparecendo no lado direito. Repetimos. Uma esfera que é vista ao longe no horizonte vai se aproximando dos testemunhas. E dela saem outras. Primeiro documento. É uma loucura. Há pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 relatórios, declarações juramentadas do que as testemunhas viram.
Vamos ver isso aqui. E vamos ver quem é. O que ele está dizendo? O resto é que... Acho que é importante entender a dimensão do que estamos falando. Estamos falando do serviço de guarda. Não estamos falando de alguns caras que estavam passando por ali. Estamos falando de militares, soldados que arriscam sua carreira, seu prestígio para dizer o que vão contar agora em um documento que, na minha opinião, é incrível. Estou falando sério. Me parece incrível. Não são pessoas comuns andando na rua que viram a luz no céu, mas sim pessoas treinadas na segurança de uma instalação crítica dos Estados Unidos da América. É impressionante. É realmente impressionante. Vamos abrir. Farm. Mas vamos ver por aqui. Vamos ao vivo. Vocês já sabem que essas coisas acontecem ao vivo. Aí está. Perto do documento. Documento desclassificado sob Secretaria da Guerra. Departamento de Inteligência e Segurança dos Estados Unidos. Junho de 2006. 2 de junho. Isso fala sobre a narrativa do testemunho de 5 testemunhas. Oeste dos Estados Unidos. O memorando traz em primeira mão o relato de 5 testemunhas. Informe. De algo que observaram e identificaram como anômalo, como um fenômeno anômalo. Durante 2 dias, em outubro de 2023, no oeste dos Estados Unidos, os vídeos são divertidos, mas imagine alguém te contando, imagine estar lá naquele momento e as coisas começam a acontecer. Olha isso. Em resposta ao pedido de Aro para fornecer uma narração livre da sequência de eventos, exatamente como se lembra, a testemunha 5 apresentou o seguinte texto. Cia e eu nós fomos até a porta por volta das 14h30. Desculpa, por volta das 16h30 às 4h30 da tarde. Nós seguimos para o sul. Primeiro notamos 2 homens de cerca de 20 anos em um carro com placa. Eles deram a placa depois de perguntarmos se tinham algum problema com o carro. Eles responderam algo como: "Obrigado pela preocupação, mas só estamos tirando algumas fotos." Seguimos. Algumas coisas estão censuradas. Também havia um reboque e uma minivan branca à esquerda da estrada. Desculpa, vamos colocar de novo. Agora. Aqui estamos. Também havia um reboque e uma minivan branca à esquerda da estrada, um pouco mais à frente. Encontramos nosso lugar de estacionamento na estrada. Identificar. Logo antes da placa que diz Parque Nacional de Vida Selvagem. Nome também oculto. A estrada não era pavimentada e era acidentada. Ao entrar, placas avisavam que era proibido dormir no veículo.
A cerca de 3 km dessa estrada havia um trailer, um Jeep Wrangler branco e uma velha Kombi Volkswagen vermelha. Acho que vi uma tela de mosquiteiro dentro do trailer. Olhem só! A quantidade de detalhes que eles dão de uma tela de mosquiteiro, tipo carro, cor, ou seja, pessoas que viram. O sol estava se pondo, mas ainda havia luz do sol para ver as formações montanhosas. Neste caminho mais adiante, um pouco à nossa direita, às 18h05, 8 a 2 minutos das 7 da noite. Vamos! A luz laranja brilhante. Ao olhar mais de perto, a luz laranja parecia estar colocada sobre algo, embora nada que a sustentasse pudesse ser identificado. Parecia estar flutuando, sem resistência nem movimento. Vendida bem acima de um pico distinto na crista. Acho que a luz durou menos de 1 minuto. Por aqui. Mas o tempo de avistamento foi mais longo do que um raio, do que um flash. Ou do que uma luz. Diz aqui, em outubro de 2023, olhando o Google Maps da localização SAI e SAE, e eu acho que essa luz laranja estava nas coordenadas. Não conseguimos avançar muito mais com o veículo. Estacionamos e continuamos a pé por volta das 17h10. Olhem o que ele vai dizer aqui. Por volta das 17h18, vimos uma grande esfera vermelha a uma distância maior, voltada para o norte e ligeiramente para o oeste, além do Pico de Pongo. Coloco o nome novamente. Vi duas esferas vermelhas menores se separando da maior e indo para o oeste. Uma delas se moveu com velocidade constante e na horizontal. Também vi outra pequena esfera vermelha subir, mas pode ser que estivesse em um ângulo ligeiro. A esfera era mais tênue do que a que se movia na horizontal identificada. Elas se soltaram ao mesmo tempo, afastando-se da esfera maior, que permaneceu imóvel. Esse período de tempo. O quê? Olha só o que eles estão contando aqui. Esses documentos, eles até fazem desenhos para você. A esfera vermelha, a outra branca. A localização das luzes. Isso é afirmado por John Koloski, diretor da ARU. Cuidado, porque tem outro. Tem outro. Estávamos vendo este documento, certo? Outras testemunhas que não têm nada a ver com essa história, que não se conhecem entre si, mas que estavam na mesma região. Veem isso. As mesmas luzes se movendo sobre os topos das colinas. Os orbes de luz. E o mistério explicado. Um exemplo. Tudo o que passa por aí. E a gente nem fica sabendo. Sobe o microfone. Aí estamos. Microfone pra cima. Claro. Aqui há muitos mistérios. Há muitas histórias. Cada um pode acreditar no que quiser. Estamos falando de 5 testemunhas. 5 testemunhas. Independentes. Mas tudo bem, agora vamos ver um que realmente é real. Vamos lá. Vamos ver o que está aparecendo. Estamos ao vivo. Família, estamos aqui ao vivo. Em estratégias militares. Eu sei que muita gente está assistindo futebol. Me parece ótimo. Fantástico. Aproveitem o jogo. De vez em quando, deem uma olhada no que estamos vendo aqui. Vamos ver esse aqui. É muito bom.
O que está acontecendo aí? Duas luzes. Parecem mísseis balísticos, mas não são. Até agora estávamos vendo gravações feitas por drones, aviões de inteligência. Aeronaves de combate. E agora estamos vendo gravações feitas a partir do solo, do chão. Diferente do que vimos até agora. Vemos luzes filtrando entre as árvores. Do jardim da casa dele. Não temos nenhum aparelho agora que conheçamos que faça isso. Opiniões. Estão comentando nos superchats. Nossa amiga Ruby. Eles estão entre nós há muito tempo. Eu te amo. Muito obrigado. Sara, obrigado pelo superchat. João Plata diz: que estupidez. Big, interessante. Isso foi gravado com o celular. Lembrem-se, são anjos caídos, não OVNIs. Meu marido e eu já vimos luzes semelhantes em Las Vegas, Estados Unidos. Olá, estratégia. Sou Mariana Vale, do México. Vocês já assistiram Disclose Day, do Steven Spielberg? O tema de alienígenas e OVNIs é fascinante. Já está nos cinemas? Já disponível? Ainda não vi? Não tive chance de assistir. Parece interessante. Vamos ver. Aqui diz Diana. Leiam a Bíblia. Aprenda a Bíblia. Leiam a Bíblia. Vamos aprender e vamos lê-la. Vamos continuar. Próximo vídeo. Aí está. Uma luz que se torna duas. Hoje à noite é noite de luzes. Com a IA, tudo é incerto. O que Daniel falou é verdade, mas os Estados Unidos estão desclassificando essas informações. O que não quer dizer que temos que acreditar 100% nisso. Não quer dizer que isso seja... acreditar 100% nisso. Vamos buscar informações sobre este. Vamos ver. Próximo vídeo. Outubro de 2024. Aproximadamente às 18 horas e 51 horário local, no noroeste dos Estados Unidos, uma testemunha observou uma fonte de luz abaixo do horizonte flutuando sobre um lago a uma distância aproximada de 823 metros ou 2.700 pés. O objeto luminoso se assemelha a uma esfera de plasma que mudava intermitentemente de forma e luminosidade. Às vezes, a luz principal parecia se dividir em pequenos pontos luminosos. Aí já estamos vendo. Vamos ver o que está acontecendo aí.
Uma luz que parece sair de outra. Talvez possa ser por causa do flare da lente. Pode ser por causa do movimento. A abertura da imagem no celular fazendo um zoom digital. Uma luz perdida por aí. Mais informações sobre este. A testemunha não ouviu os sons do objeto. Este foi gravado por uma pessoa com um iPhone, posteriormente analisado e autenticado pelo governo dos Estados Unidos. Para proteger a privacidade do indivíduo, a imagem foi recortada. Não houve melhorias nem alterações. Aí estamos vendo. Uma luz que está ali parada entre as nuvens ou entre a floresta, não sabemos o que é. E ainda está lá. O avistamento dura 4 minutos. Olha. Parece que tem um reflexo disso na água. Claro, está dizendo aqui que isso é visto flutuando sobre um lago. Sobre um lago. Voltamos novamente à mesma história de sempre, aquela que se diz e se conta. Eles podem entrar na água e sair da água. Eu deixo por aí. O que poderia ser? Vamos para o próximo. Julho de 2025? O que ocorreu em julho de 2025? Bem, aconteceu outro. Vamos ver. Julho de 2025. É o que vimos antes, correto? Informações do incidente. Às 9 horas, horário local, no noroeste dos Estados Unidos, uma testemunha observou uma luz brilhante e intensa em seu quintal ao estacionar o carro ao voltar do trabalho. A luz flutuava a cerca de 7,6 metros do chão, abaixo de uma fileira de árvores, perto do centro do quintal, a uma distância de 27 metros. A testemunha saiu do veículo antes de pegar o celular para gravar. Seu cônjuge saiu para avaliar a situação. Ele viu a luz e a descreveu como uma esfera vermelha brilhante de cerca de 1 metro de diâmetro. O centro da esfera vermelha parecia um sol de plasma branco do tamanho de uma bola de basquete. Ela se elevou devagar e foi para a esquerda. Ambas testemunhas viram uma esfera igual flutuando sobre a primeira. A testemunha começou a gravar o evento com um iPhone 14 Pro Max, capturando as imagens que aparecem neste vídeo. Quando a testemunha começou a gravar, as esferas se moveram juntas para o oeste sobre uma linha de árvores próxima. As testemunhas descreveram o movimento das esferas como silencioso e suave. Parecia que se moviam em uníssono, voando em formação ou ligadas entre si. Quando as esferas desapareceram de vista, ambas as testemunhas as viram se fundindo. As testemunhas estimaram que as esferas se moveram de sua posição inicial antes de desaparecerem de vista a uma distância de 75 jardas. Isso aconteceu a menos de 25 milhas dos avistamentos das esferas triangulares, da rotação da esfera vermelha e das esferas sobre o lago, um lugar bem conhecido por eles, que é pouco povoado. Ou seja, essas mesmas luzes das quais estamos falando estiveram nos mesmos lugares, nas mesmas áreas, com diferentes testemunhas. Do 2021. E agora que temos um iPhone 12 Pro, às 5 da manhã noroeste dos Estados Unidos. O que vai acontecer lá?
Hoje parece que resolveram desclassificar documentos das pessoas. Gravações de celular, gravações que não são de fontes militares oficiais, mas que estão aí. O que vai acontecer aí? Vamos ver. Bem, com o iPhone... Estamos ao vivo, família, agora mesmo, em pleno ano de 2021. Ele se perdeu. Onde ele está? Tela preta. A imagem do OVNI ficou preta. Onde ele está? Ele está voltando. Vai e vem. Aí está. Marca d'água fora. Aí está o vídeo. Descrição deste evento. Documento classificado como altamente confiável pelo FBI. Uma distância de 600 metros. É que aparece e desaparece. Claro, mas quem te garante que não tem um cara a 600 metros com uma lanterna? É claro. Olha o que a luz faz. Ela se divide em duas. Ampliando a imagem. Agora sou eu que estou ampliando. Tem mais uma. Cuidado, tem outra imagem. À esquerda da imagem. Vamos voltar, pois o pessoal não viu isso. Todos atentos à parte esquerda, embaixo da minha câmera. Vamos ver, que diabos é isso? Aí está. Outra luz. Uma lanterna de 500 lumens. Esses avistamentos só acontecem nos Estados Unidos. Família, curtam o vídeo. Vendo esse mistério agora mesmo. Para mim, este primeiro quadro... Esse... 3 luzes ali, 4 luzes. Parece uma figura triangular. Estranho, muito estranho. Bem, preparem-se para o que vem aí. Março de 2022. Às 7h20. A 762 metros praticamente imóveis. A fonte da luz inferior parece girar lentamente em relação à superior. Qualquer um pode ver isso. Imaginem estar nessa situação, nesse lugar, vendo isso. Acredite no que acreditar ou pense o que pensar. Tanto faz. Você acha que são anjos caídos ou o quê? Que sejam alienígenas, tanto faz. O que você vê nisso? Tem uma coisa que é curiosa. Tem uma coisa que é bastante curiosa. Tira a música. Tem uma coisa que é bastante curiosa com esses temas. E é que houve uma evolução.
Houve uma evolução ao longo do tempo que é muito chamativa. E eu me lembro antigamente, quando todos víamos em revistas e coisas assim, discos voadores e coisas desse tipo. E agora o que vemos são luzes. Luzes que parecem mais algo gasoso ou que não tem estrutura sólida. A evolução no fenômeno. Os avistamentos começaram após as primeiras bombas nucleares, despertando algo nas profundezas do planeta. Na verdade não, Dom. Antes disso, há documentos que vão até mesmo de antes da Guerra Mundial em que já se viam coisas estranhas. Mas cuidado, pois dessa vez os Estados Unidos foram um pouco além. Por que eu digo isso? Os Estados Unidos desclassificaram conversas privadas da NASA de missões espaciais Apollo, onde os astronautas descrevem um encontro com o desconhecido. Apenas acrescento meus agradecimentos pela ótima implantação. É só isso. Obrigado. Alguma pergunta? Alguma... Pergunta é de lá que conseguimos os suprimentos. Eu não sei onde o S4B atingiu, mas isso aqui está na parte de trás do membro. Então eu suponho que o S4B não atingiu ali. E isso foi bem depois disso. Tipo, alguns dias depois. Eles estão falando. É um documento de áudio que dura 1 hora e 36 minutos. Porque é o debriefing da missão. E eles estão falando sobre luzes que estão lá em cima, sobre situações que vêm lá em cima e que não têm explicação nenhuma. Fazem perguntas para eles. Eles não sabem responder. Na hora em que eu estava fazendo isso, eu estava olhando pela janela e tinha escurecido a cabine em preparação para um dos exercícios fotográficos em baixa luminosidade. Foi assim que percebi esse horizonte distinto, o que me surpreendeu. E eu simplesmente estava meio que tentando entender aquilo naquele momento. Quem assiste frequentemente à câmera da Estação Espacial Internacional ou missões espaciais e vê coisas estranhas é porque realmente elas acontecem. Quem está falando aqui? Eu insisto nisso, as pessoas que estão falando sobre isso, que são testemunhas do que estamos falando, são caras que vão para o espaço. Não são pessoas com problemas mentais, nem com deficiências ou com um nível cultural básico. Ou seja, são pessoas que entendem todas essas coisas. Que têm uma formação de anos, que têm conhecimento do que voa e do que não pode voar. E que se deparam com coisas que não entendem, que não têm explicação. Então levante as persianas da janela na cabine. Eles falam de coisas com sombra e formas. É que é alucinante. O fenômeno em si é alucinante. Mas dentro do alucinante de toda essa história, estão coisas que são a infraestrutura crítica do país. Assim você elimina todos esses reflexos. Mais gravações da NASA. Coronel. Você demonstrou interesse em objetos voadores não identificados, achando que poderia haver algo nessas histórias. Você ainda pensa assim? Bem, Estão lhe perguntando. Isso é uma conversa privada. Estão lhe perguntando. Em algumas ocasiões você disse que viu objetos voadores. Coronel. Você não. Demonstrou interesse diz. Você expressou em algum momento E uma vez, objeto voador não identificado que um voo não identificado. objetos. Sinto que pode haver algo em todos esses objetos, talvez alguma dessas histórias. Você ainda sente isso? Você ainda pensa assim? Bem, I feel that there have been a large number eles deixam claro que houve um grande número deles. de razoavelmente bem qualificados, ou excepcionalmente bem qualificados, eu diria, Ele diz: acho que me sinto bastante qualificado. pessoas que viram objetos que não have not had any really logical explanation other than that. Ele diz: são objetos que não têm uma explicação lógica.
Pessoas que vivem, estudaram e se dedicam a isso estão dizendo isso. É isso. É que não tem muito mais aí para tirar. Mas é bom que comecem a reconhecê-los. Aliás, deixar nossos pêsames ao Serviço Aéreo dos Estados Unidos da América. Confirma-se, infelizmente, que a tripulação do B-52 não conseguiu sobreviver. 8 membros do Serviço Aéreo dos Estados Unidos da América faleceram hoje em um trágico acidente com um B-52 que caiu na base aérea de Edwards, na Califórnia, pouco depois da decolagem. Infelizmente, nossas condolências e orações à família. Irã, pelo menos 3 explosões foram relatadas ao sul da ilha de Kashmir. Devem ser OVNIs. Explosões ao sul da ilha de Kashmir. Talvez estejam explodindo as minas. Também pode ser. Eu não conseguiria. Tema OVNI. Bom, então eu conto um pouco para vocês. Estamos preparando o primeiro alerta ou noite de exploração do espaço em estratégias militares. Como vamos fazer isso? Eu estou pensando nisso. Não está tudo decidido ainda, mas estou pensando nisso. Vamos instalar câmeras no meio do campo, no meio do nada, com o set montado ao ar livre. Vamos levar repelente de mosquitos. Vai que a gente acaba com picadas e não de OVNIs. E é isso, vamos olhar para o céu. Vamos dedicar uma noite para olhar as estrelas. O céu. Já temos quase todo o equipamento. Falta comprar a mesa de camping para montar lá todo o computador e um par de cadeiras. Não vou sozinho. Dessa vez levo alguém por segurança, pois nunca se sabe o que pode encontrar à noite. Para mim parece algum terráqueo com más intenções. Isso também pode ser. Não, mas para mim parece bastante interessante. Há alguns dias mostramos um documento em que em um vulcão aparecia um OVNI, ou algo passava por lá em um vulcão. Alguma história estranha. Isso sempre vimos ou sempre aconteceram coisas estranhas nos vulcões. Outro dia eu vi um vídeo na região dos Andes. Eu não sei se esse vídeo é real ou não faço ideia. Mas isso me chamou a atenção. Vou mostrar e vocês decidem se isso é real ou não. Quero saber a opinião de vocês. Vamos ver. Esse momento épico, galera. Eu estava aqui no vulcão, gravando o vale, olhando para baixo. Olhem o que encontramos. Um OVNI, um objeto brilhante não identificado. Vamos ver. Pode ser o dia da independência. Hoje vai entrar na disputa. O que vai enfrentar? Provavelmente algo brilhando no chão. Será que é o Goku começando a fazer a Genkidama, cara? Olha, cara. Vou dar todo o aumento pelo 126. Cara. São maravilhas. Olha, Kati, como aparece aqui na tela. Vem ver, olha como aparece na tela. O que foi, cara? É um triângulo, cara, olha. Pra falar a verdade, eu não sei. Não sei se esse vídeo é real. O som do zoom é da câmera, ou seja, é uma câmera. Mas aqui podem acontecer 1000 coisas. Podem ser 1000 coisas. 1101 coisas.
É como este vídeo que você vai ver agora. E poderia ser qualquer coisa. Mas a gente já não sabe. Tem que pensar. Piloto. E avião. Não sei se o que dizem dos chilenos é verdade ou mentira. Coloco isso porque está circulando. Cada um tire suas conclusões. Não afirmo se é verdade ou mentira. Vejam isso. O que é isso? É uma tartaruga voando. Pode ser. Vamos ver. Eu não sei se isso é falso ou não. Quero... Uma tartaruga voando. O que é isso? O que é isso? É um desses balões que usa hélio? Vamos ver se conseguimos pegar ele. Muito estranho. Piloto colombiano a 12.500 pés. Piloto colombiano. Perto de Colorado Springs, há uma reconstituição do FBI em que testemunhas dizem ter visto algo parecido com o que vocês vão ver agora. Algo parecido com isso. Isso é uma reconstituição, não é a imagem real. E isso do avião colombiano? Aliás, saudações para a Colômbia. As eleições estão chegando, vamos lá, tigre! Mostre as garras, garras. Não sei o que é. Mas é tremendo. Parece uma pipa. Estão dizendo por aqui. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O aviãozinho. Um objeto. Passa muito rápido. Eu podia ter acertado. Não acertou por 4 metros. Não acertou por 4 metros. Pode ser. Pergunte para a IA. Não sei se é a IA ou não. A IA às vezes erra. Identificar coisas pela IA às vezes falha. Tô falando sério. Às vezes falha. E bastante. Escócia. Claro, nós estamos vendo os documentos desclassificados pelo Pentágono e agora vemos isso. Isto é Escócia. É muito estranho. Colocamos música por causa dos direitos autorais. E vemos 2 objetos lá em cima. 2 orbes de luz.
Veja, eles estão brilhando. É que ninguém sabe de nada. Que ninguém sabe de nada. Podiam ser balões de uma festa. Podiam ser mesmo, que estão brilhando, sim. Talvez tenha havido um aniversário ou casamento e eles escaparam. Poderia ser. Mas é que tem muitos. O problema que temos agora. Ou o problema que vejo nisso. Vocês estão dizendo o tema da IA. O tema da IA. É um problema. Agora é possível criar vídeos com facilidade. Antes reclamávamos da baixa qualidade dos vídeos. Não era possível identificar. Agora está boa demais. Agora está boa demais. Então essa é a qualidade que vemos. Já por si só é um problema. Porque não sabemos. O que é? Se é real ou não, acho que sempre vai existir essa dúvida. São reais ou não? Estamos ou não estamos? Não. Ou conquistamos com... Tem mais. Nos documentos desclassificados. Tem muita informação nos documentos desclassificados que não sabemos que diabos são. Não se sabe? Não. Eu acho que devemos manter a mente aberta. E observar o céu. Qualquer um de vocês pode fazer isso. Qualquer noite. Preparar-se, fazer isso. E olhar para o céu. Para ver o que tem lá. Família. Obrigado por estarem ao vivo conosco. Espero que vocês tenham gostado deste programa. Hoje não foi tão como nas outras vezes. Tudo bem, assistir vídeos também é bom. Das pessoas que veem as coisas da Terra. O que acontece lá em cima? Nos vemos no próximo programa. Aqui, no Estratégias Militares. Um abraço.